Estamos online, estamos ao vivo para a nossa reunião de negócios que acontece toda quarta-feira às 19h30. Aqui eu trago estratégias e conteúdos para você, engenheira, assim como eu, alcançar a sua liberdade financeira e ser sua própria chefe. Eu ensino engenheiras a saírem do zero e chegarem a seus 10 mil por mês sem investir R$ 1 através das construções financiadas. E para quem não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou especialista em construções financiadas. O tema da live de hoje é por que é necessário ter uma engenheira no processo de financiamento de construção. É isso mesmo, é hiper necessário ter um engenheiro no processo de financiamento de construção. Isso aí é essencial que tenha um engenheiro no processo de financiamento de construção. Pena que as próprias engenheiras, muitas das vezes, nem elas sabem da importância que ela tem num processo de financiamento. Porque, às vezes, quando fala financiamento, algumas pessoas acham que é financiamento só de imóvel pronto. Não, existe essa modalidade de financiamento de construção, onde o cliente ele pode pegar o recurso para fazer a obra, a construção da casa dele do jeito que ele sempre sonhou, tá? E dentro do financiamento de construção, que é a modalidade que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, a gente pode fazer o financiamento em casos no qual o cliente já tenha o terreno, aí o cliente pega o financiamento para fazer só a construção. Em casos no qual o cliente não tem o terreno e nem tem a construção e ele quer pegar o recurso, ele quer ter a casa dele, construir a casa dele, ele pode adquirir a modalidade de financiamento de terreno e construção juntos, onde no único financiamento ele paga as duas coisas, e também em casos no qual o cliente já tem um imóvel, ele já tem uma casa, mas ele quer reformar, ampliar essa casa. E aí ele pode fazer o financiamento de reforma e ampliação. E para que esse cliente se beneficie desse financiamento, para ele adquirir o financiamento de construção, esse cliente precisa de uma engenheira. A engenheira é peça-chave, tá, no processo de financiamento. Sem ela não adianta, o banco pode querer emprestar o dinheiro para o cliente pode querer o dinheiro, mas se ele não tiver uma responsável técnica para fazer ali alguns processos dentro do financiamento, ele não consegue esse financiamento. Então é de muita importância que você, engenheira, tenha sabedoria, inteligência, da importância que você tem aí, tá? Porque a engenharia, gente, a engenharia tem vários nichos de atuação. Quando a gente se forma, a gente acaba se sentindo um pouco perdida, né? Querendo escolher qual nicho vai atuar. E aí existe um nicho de atuação muitas das vezes de projeto, né? As engenheiras optam por fazer projetos arquitetônicos, tem como fazer projeto de cálculo, né? Cálculo estrutural, projetos hidrossanitários, projetos elétricos. Existe também o nicho de regularização, que também é projeto de regularizar imóveis. E aí esses são nichos no qual a engenheira pode optar por trabalhar. Mas aí existe o nicho de financiamento, que muitas delas nem sabem que existe esse mercado. E é um mercado muito pouco explorado, né? Muito pouco explorado mesmo. Muito. E aí ela acaba optando por fazer, normalmente a maioria das engenheiras, ela acaba fazendo projetos assim para conhecidos, aí começa fazendo um projeto para uma tia ou para uma pessoa que conhece, um amigo, e aí às vezes faz para um outro amigo, e aí vai pintando um projeto aqui, um projeto ali, e vai pingando aqui, e vai pingando aí. Eu não sei na sua cidade, mas, por exemplo, na minha cidade tem engenheiro batendo cabeça, formaram muitos engenheiros, né? Então, e acaba que para que consiga conquistar o cliente, são tantos, no final das contas, começa aquela briga de preço. E aí começa aquela briga de preço, todo mundo tem que pagar a conta, e no final das contas todo mundo tem que pagar a conta. Quem não consegue se diferenciar, não ter um diferencial, acaba se caindo aí nessa guerra de preço. Então, a verdade é que eu venho falar para você uma coisa, você tem que ver uma área, um nicho no qual você queira se especializar, você queira ser conhecido como especialista,
Não adianta você querer fazer tudo, abraçar o mundo e seu cliente falar, ah, você faz isso? Faço. Você faz aquilo? Faço. Aí você faz aquilo? Faço. No final das contas, você faz tudo, mas não faz nada. Porque você não é conhecido como especialista em nada. Você tem que ser, coloque isso na sua cabeça, você precisa de ser especialista. Você não pode ser conhecido como a engenheira Severino, que tampa buraco de tudo, tá? Você vai ver, eu percebi isso ao longo do tempo, mas eu tô falando isso para você do fundo do meu coração. Identifique uma área na qual você veja que tem ali alguma forma de você se destacar, que você... Eu atuo no nicho de financiamento, é um nicho muito pouco explorado, é um nicho maravilhoso para trabalhar. Eu falo sempre aqui, toda quarta-feira, eu falo de conteúdos relacionados a financiamento, mas eu venho falar mesmo do fundo do meu coração que você deve mesmo ver um nicho no qual você queira ser reconhecida, que as pessoas enxerguem em você, assim, tem um reconhecimento, que fala assim, ó, se eu falar da Joana sobre financiamento, ela é ótima. Porque se você não se diferenciar, você vai ficar batendo cabeça aí, tendo aquela briga, né? No preço aí, no final das contas, vai ter que ficar trabalhando em outra área, né? Trabalhando em outra coisa para poder pagar, porque você atuando como engenheira, você não consegue pagar as suas contas, você não consegue se manter, tá? Hoje, o nicho de financiamento de construção foi a área na qual eu consegui, tá? Hoje eu vivo de financiamento, eu me tornei referência na minha cidade em financiamento de construção, eu entrei nesse mercado, é possível entrar nesse mercado sem você investir R$1, tá? E aí, eu trago aqui estratégias para você, engenheira, sair do zero e faturar R$10.000 por mês sem investir R$1. Se você não quer isso, se não é isso que você quer na sua vida, então você não precisa nem ficar aqui. Porque eu trago aqui estratégia para isso, para você, engenheira, sair do zero e começar a ganhar no mínimo R$10.000 por mês sem investir dinheiro, tá? É isso que eu trago para você aqui. Toda quarta-feira eu ensino você a isso. E, gente, não tem nada mais, assim, gratificante como você poder ajudar famílias, né? Você não tem nada mais gratificante do que você poder ajudar famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria, de ter a casa própria. Porque o que acontece? Não adianta nada o cliente procurar você, você sendo engenheiro, te procurar para fazer um projeto. Você faz o projeto, elabora o projeto com toda assim a sua criatividade, você coloca todo o seu amor ali para elaborar aquele projeto, mas aquele projeto não sai do papel, porque o cliente não tem todo o recurso para construir aquela casa, fazer aquela casa se tornar realidade. Então, você, sendo engenheira, você tem total obrigação de saber fazer com que esse projeto se torne realidade, tá? Porque, às vezes, o cliente bate lá no meu escritório, ele chega lá, ele quer a casa própria dele, ele sonha em ter a casa própria dele, mas ele nem sabe como ele vai conseguir isso. Mas ele já me tem como referência, ele vai lá me procurar para fazer o financiamento. Miliana, como eu faço? Aí, às vezes, ele chega lá no meu escritório, às vezes ele tem um terreno e ele quer fazer o financiamento da obra. Aí, é ótimo. Só que às vezes, gente, ele quer também fazer o financiamento, mas ele nem sabe por onde começa, tá? Ele não sabe como procurar um terreno, ele não sabe o que tem que fazer, ele não tem uma orientação. E aí eu vou lá e vou ajudar esse cliente a conquistar essa casa própria dele. Isso aí é mais do que nosso papel. Aí você vai falar, mas isso aí é papel do banco. Sim, é papel do banco aprovar o crédito do cliente. Isso é papel do banco. Aprovar o crédito do cliente, a gente conseguir o crédito do cliente. Mas o cliente tem obrigação, o cliente estudou 5 anos para saber como escolhe um terreno, qual é um terreno ideal para fazer uma melhor obra, para economizar. Ele não estudou isso não, gente. O cliente sabe o valor de uma obra. Muitas das vezes, gente, o cliente chega lá no meu escritório, ele senta lá e
idealiza uma construção na qual às vezes ele pode muito mais, ele pode uma casa maior, uma casa melhor, uma casa com piscina, mas ele nem sabe disso, porque ele não sabe como funciona a questão de custo de obra, tá? Muitas das vezes o cliente compra um terreno, eu tenho certeza que você conhece alguém que comprou o terreno, que tem um terreno comprado e está com o terreno lá parado porque ele não tem dinheiro para começar a obra. Eu tenho certeza que você conhece alguém dessa forma. Tenho certeza absoluta. Olha, você pode ajudar essa pessoa aí que é sua conhecida a ter a casa própria dela, para morar com a família dela, o resto da vida dela. Imagina, você poder chegar para essa pessoa que você conhece, né? E falar, olha, eu tenho conhecimento e posso te ajudar, que a Caixa Econômica, ela tem uma modalidade de financiamento de construção na qual você pega o dinheiro e a gente constrói uma casa para você, do jeito que você sempre sonhou. A gente consegue construir essa casa para você. E isso aí é seu papel, você engenheira, é o seu papel fazer isso, tá? É o papel, o gerente do banco, ele não vai ficar falando isso lá para o cliente, não. Quer dizer, há situações em que às vezes o gerente faz isso mesmo, porque o cliente, o gerente, ele quer emprestar o dinheiro, né? Ele quer emprestar, o banco quer emprestar o dinheiro. Mas você, como engenheiro, você pode ganhar dinheiro não só fazendo projeto, você pode ganhar dinheiro ajudando as famílias a realizar o sonho de ter a casa própria dentro do processo de financiamento. Porque no processo de financiamento, no qual eu vou estar falando aqui na live, existem várias formas de você, engenheiro assim como eu, poder atuar nesse processo de financiamento, tá? Mas aí você vai falar pra mim, Emiliana, pra gente beber uma água que eu falo. Gente, eu vou responder vocês aí no Instagram, tá? Porque eu saio falando igual uma tagarela. Aí você vai falar assim, mas Emiliana, você tá falando de financiamento, eu saí da faculdade, eu não tenho dinheiro, muito mal acabei de pagar minha faculdade, você tá mandando eu pegar um financiamento no banco, Emiliana? Que isso? Que loucura é essa? Eu não tô nem trabalhando na área, eu tô trabalhando em outro lugar para pagar as contas, os boletos, minha filha. O que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, não fala isso comigo, não. Não, fica calmo. O processo, o financiamento, ele é feito no nome do cliente. O processo de financiamento de construção, ele é todo feito no nome do cliente, tá? E nós somos engenheiras, nós vamos orientar e existe momentos no processo de financiamento no qual nós vamos prestar o nosso serviço, sendo engenheiros. E aí o cliente vai nos pagar. Como ele vai nos pagar? Ele vai nos pagar com o dinheiro do banco, o dinheiro no qual o banco emprestou ele. Então, volto a deixar claro aqui. Não é você, engenheira, que vai fazer o financiamento do banco e vai fazer a obra para o cliente. Não. Você, engenheiro, vai ter a sabedoria de conseguir orientar o seu cliente para ele pegar o dinheiro no banco, e aí ele vai pegar esse dinheiro dentro do processo de financiamento, você vai atuar prestando serviços e você vai receber por isso. E por quanto eu vou receber, Emiliana? Por isso, você pode receber de várias formas, tá? Eu ensino aqui você receber de 0 a 10 mil reais por mês, sem investir nenhum real. O cliente que vai te pagar, tá bom? Eu ensino você aqui, tá? O cliente que vai pegar o recurso no banco, entendeu? Então você fica calma, não surta não, que o dinheiro é o cliente que vai pegar no banco. Você vai ser a cabeça pensante, você vai ter a sabedoria de orientar esse cliente para pegar o recurso, tá bom? E aí você vai falar assim, mas Emiliana, o meu cliente, ele vai lá, ele já pegou o financiamento, o meu cliente já veio aqui, já fez o projeto comigo, ele já tem o terreno e ele já fez o projeto dessa casa, ele já começou a fazer a casa. Esse cliente, ele consegue fazer o financiamento? Sim, se esse cliente
Se esse terreno é um terreno documentado e o cliente já começou a obra e ele não teve todo o recurso para terminar, ele consegue sim fazer o financiamento para poder terminar essa obra, para concluir essa obra. Isso aí é totalmente possível através do financiamento de construção, tá? Quando, gente, uma engenheira ela trabalha com elaboração de projeto, ela vai elaborando, o cliente chega, conversa e explica o que ele quer, como ele quer que faça a casa, com 1 quarto, 2 quartos, tudo mais. E aí a engenheira elabora e entrega esse projeto para o cliente, né? E aí o cliente começa a fazer a construção da casa. E há casos no qual, em muitas das vezes, né? Há em muitos casos no qual o cliente não consegue terminar essa construção. E isso é ruim para ele e para nós, porque é muito gratificante a gente conseguir ver o projeto sair do papel, né? Ele se tornar realidade. Gente, e o processo de financiamento, ou financiamento de construção, eu falo que é uma modalidade na qual é uma das mais gratificantes possíveis. Por quê? Além de a gente poder ganhar dinheiro, né? Nós somos engenheiros, a gente ganha dinheiro trabalhando, ajudando as famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Existe coisa mais gratificante do que você ver aquela família feliz porque ela tá na casa dela, do jeito que ela sonhou, novinha? Não existe assim coisa mais gratificante do que isso. Eu não enxergo do fundo do meu coração, tá? E aonde vai falar assim, mas e aonde as engenheiras mais pecam é que elas não conseguem enxergar as oportunidades que tem ali na frente dela, tá? Eu vou te perguntar, hoje a sua agenda tá cheia? Como é que tá? Você tem cliente? Como é que tá a sua vida? Fala pra mim. Fala pra mim, Lorena. Como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua agenda? Você tá com cliente? Me conta. Eu vou falar pra você, gente, você não tá com a sua agenda cheia, você não tá com a sua agenda cheia, você não tá com o seu WhatsApp lotado de cliente porque você não quer. Só porque você não quer. Porque eu vou te falar, quantas pessoas que você conhece que moram de aluguel e que sonha em ter a casa própria, sonha ali, que sonha em ter o imóvel dela próprio. Quantas pessoas você conhece? Fala pra mim, quantas pessoas? Então, são essas pessoas que são seus clientes. E você tá com a sua agenda vazia, você tá mexendo aí no WhatsApp sem nenhum cliente para conversar com você, porque você não quer. Porque você não quer. Eu tô com meu WhatsApp lotado. Eu não dou conta de responder meu WhatsApp. Eu já respondo os clientes assim. Eles mandam mensagem para mim, eu não consigo responder no dia. E aí eu já respondo. Gente, oi, tudo bom? Desculpa. Aí eu vou lá e falo tal, 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 tal. Ou eu respondo, quando respondo, se dá para terminar de responder pelo WhatsApp a conversa, eu desenvolvo. Quando não dá para terminar de desenvolver no WhatsApp, eu vou lá e marco uma reunião lá no escritório. Mas por quê? Porque quantas pessoas moram de aluguel? Eles lotam meu WhatsApp querendo saber como é que faz financiamento. Os que já querem, já me mandam o documento para conseguir aprovar o financiamento. É uma loucura, gente. É uma loucura. Hoje eu estava no meu escritório com um cliente me parando, falando: Miliana, você não me mandou o orçamento. Eu falei: calma, eu vou te mandar. É porque é muita gente. É muita gente. Só que, infelizmente, assim, poucas. Não é que são poucas. As engenheiras, elas não enxergam essa oportunidade. E foi uma coisa que eu enxerguei, graças a Deus. Foi uma forma na qual eu enxerguei para eu ser minha própria chefe, para eu abrir meu próprio negócio. Foi através das construções financiadas. Porque é uma forma, eu não precisei investir, eu não tinha dinheiro para investir. Você não precisa investir, você precisa de ter que ser a cabeça pensante, tá? Aí você vai falar assim, mas precisa pagar? Precisa de ter CNPJ? Precisa de ter empresa para fazer o financiamento, para trabalhar com financiamento? Precisa disso? Precisa fazer concurso? Não precisa de nada disso, gente.
Não precisa de nada disso, não precisa de ter CNPJ, não precisa de ter empresa, não precisa ser MEI, não precisa você pegar o financiamento, não precisa de nada disso, tá? Você precisa de ser uma engenheira, ter seu CREA ativo, tá? Aí você vai falar assim, mas então tá bom, Emiliana, como funciona? Então tá, agora eu vou te explicar como funciona o processo do financiamento, tá? Primeira coisa ali é a aprovação do crédito do cliente. Primeira coisa, o norte ali é a aprovação do crédito do cliente. A gente vai conversar com o cliente, ter um bate-papo com ele. E aí, ali, a gente vai conseguir identificar ali, né? Perguntar quanto o cliente ganha, a questão também da idade, se o cliente é casado ou não. A gente vai pegar os documentos desse cliente pessoais e a renda dele, né? A gente precisa que esse cliente tenha uma renda comprovada, tá? É de extrema importância que esse cliente tenha uma renda comprovada. Se você tiver um bate-papo com o cliente, você já identificar que o cliente não tem como comprovar que o quanto ele ganha, a gente não consegue fazer o financiamento para ele, tá? E aí a gente vai aprovar o crédito desse cliente. Quais são os documentos que precisa para aprovar o crédito do cliente? A gente vai precisar do CNH do cliente, né, que é CPF e identidade, né? A gente precisa. A gente precisa da comprovante de residência desse cliente. Se esse cliente é casado, a gente vai precisar de certidão de casamento, se ele for solteiro, certidão de nascimento, tá? O comprovante de renda e, se possível, se esse cliente declarar imposto de renda, imposto de renda. Vai pegar os documentos desse cliente, se ele for casado, a gente vai pegar os documentos do casal e vai mandar para o banco, né? A gente vai mandar para a agência ou para o correspondente caixa para aprovar o crédito do cliente. E aí, aprovando o crédito desse cliente, a gente vai saber qual é o valor que a gente vai ter de limite para esse cliente. Se esse cliente tem 200, 300, 400, 500, 800, 1000, qual o valor que vai ter liberado para esse cliente. E em cima desse valor, depois que a gente sabe o valor liberado para esse cliente, a gente vai escolher o terreno, né? Em casos no qual a gente vai estar fazendo financiamento de terreno e construção, tá? Aí a gente vai escolher o cliente. E aí você, engenheiro, vai orientar o seu cliente ali na escolha do terreno, tá? E aí a gente vai escolher o terreno, tá? Quando escolher o terreno, a gente vai conseguir elaborar o projeto, né? Porque agora que já sabe qual é o terreno, a gente vai elaborar o projeto. Porque não tem como fazer o projeto antes de escolher o terreno. Existe essa loucura aí. Tem cliente que chega lá no escritório e já chega lá que quer a casa dele e que já chega com um projeto que quer a casa desse jeito assim. Mas ele fala que quer desse jeito. Mas aí eu falo, mas você quer essa casa desse jeito, você já tem o terreno? Não, eu falei, mas então a gente precisa primeiro escolher o terreno e aí ver se esse projeto que você está me mostrando dá para se adaptar ao seu terreno. O ideal primeiro é o terreno e depois o projeto, não ao contrário, né? E aí, depois que escolhe o terreno, vai para a parte de elaboração do projeto. Aí nós vamos elaborar o projeto para esse cliente, tá? Elaborar o projeto e aprovar ele junto à prefeitura, né? Que tem que estar todo aprovado. E aí a gente vai precisar, depois do projeto, a gente vai elaborar uma planilha chamada PCI. Esse aí é um papel da engenheira também. Essa PCI é uma planilha que é um modelo da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal disponibiliza essa planilha. Essa planilha é uma espécie de cronograma físico-financeiro, onde nela ali mostra o valor do imóvel, todos os dados do cliente, do lote, tudo direitinho na planilha. E ali a gente divide por as etapas dos serviços, a gente vai dividir pelas etapas dos serviços, tá? E de acordo com a obra sendo executada, de acordo com a execução da obra, a gente vai liberando essas porcentagens na planilha, tá? Então, antes de fazer o financiamento, a gente precisa de preencher essa planilha com todos os serviços ali. E aí essa planilha é preenchida por nós engenheiros e a gente cobra por isso, tá? Todos esses processos que eu tô falando para você aqui, a gente cobra para poder fazer esse serviço. A gente não vai trabalhar de graça, tá? Então a gente vai elaborar essa planilha. Depois da planilha pronta, depois do crédito aprovado, a planilha pronta, o projeto aprovado, aí o cliente pode iniciar a obra, a gente pode iniciar a obra desse cliente. Se você se sentir insegura para você executar essa obra, para você colocar
funcionário nessa obra, você pode começar a colocar o pezinho na água ali devagar, tá? Você pode começar a colocar o pezinho na água bem devagar. Você pode fazer o restante do processo e não executar a obra, não colocar os profissionais. Mas depois as coisas vão ir acontecendo, tá bom? E aí você vai, aí o cliente vai iniciar a obra, nós vamos iniciar a obra desse cliente e de acordo com que a obra está em andamento, para liberação do dinheiro na conta do cliente, é preciso fazer uma outra planilha, que ela se chama PLS, tá? Essa planilha é um relatório fotográfico, né? É um relatório no qual a gente coloca ali no relatório fotográfico, na PLS, que é um relatório fotográfico, a gente coloca as fotos dos serviços que foram executados direitinho na PLS, tá? E coloca a porcentagem também dos serviços que foram executados. Suponhamos, a gente executou 100% do canteiro de obra, a gente coloca 100% do canteiro de obra. Executou 70% de infraestrutura, a gente coloca 70% de infraestrutura. A gente vai colocando por porcentagem de serviços executados. E aí, todo mês é preciso que preencher essa planilha. Aí, o engenheiro da Caixa, o engenheiro credenciado da Caixa, ele vai lá na obra 2 vezes, quando a obra está com 30% e 85%. Nas outras porcentagens, no andamento da obra, você, engenheiro, assim como eu, que faz o preenchimento da planilha, da PLS, tá? Então, você vai preencher essa PLS, colocar as fotos lá, assinar, carimbar e enviar para o banco, para liberação do dinheiro na conta do cliente. Depois que acontecer todas as etapas da obra, nós suponhamos que a gente divida essa obra aí em 8 meses. Aí vão ser 8 PLS, tá? 2 vão ser o engenheiro da Caixa que vão fazer, as outras vai ser a responsável técnica, você, engenheira, que vai fazer. E aí, depois que fizemos todas as etapas da obra, a obra ficou pronta, vai ser o término da obra, né? A conclusão da obra, tá? E aí que termina o processo de financiamento. E aí a gente consegue terminar o processo de financiamento fazendo a averbação do imóvel, averbando esse imóvel lá no cartório, tá? E aí esse também é um papel da engenheira, porque você fazendo a averbação, para que seja feita essa averbação no cartório, precisa de tirar o habite do imóvel, precisa de juntar as documentações para levar para o cartório. E o cliente não quer saber disso, o cliente quer saber que ele está lá na casa dele, está na casa dele, está no imóvel, na casa prontinha dele, conseguiu a casa dele, ele não quer saber de juntar esses documentos, não. Esses documentos aí, então, é seu papel, você, engenheiro, poder concluir esse processo de financiamento. Então, como eu acabei de dizer, você viu que é um processo, né? É um processo de financiamento, tá? E, como eu disse, o cliente, ele só quer ter a casa própria dele, tá? Ele só quer morar na casa dele, ter a casa dele. O processo, como funciona, ele não quer saber. E isso aí é seu papel. E é dessa forma que eu ensino engenheiras a saírem do zero e chegar a seus 10 mil por mês sem investir R$1, com esse processo de financiamento que eu tô falando para você agora. Eu acabei de falar para você, tá? Gente, quantas famílias moram de aluguel? Quantas pessoas que você conhece que moram de aluguel? Gente, mais de 19 milhões de famílias moram de aluguel. Gente, isso aí não sou eu que tô falando, não. Eu pesquisei isso na internet. Eu pesquisei. Olha, eu me empolgo com esse número porque é muita gente para a gente costuma jogar no ventilador, falar que não tem oportunidade, que não tem emprego, que não está trabalhando como engenheiro porque não tem o que fazer. Como não tem? Pelo amor de Deus, olha, meu Deus, gente, é loucura, tá? Loucura. Agora, mas uma coisa que você precisa saber orientar seu cliente ali, para que ele se beneficie do financiamento, ele precisa de ter duas coisas, nome limpo e ter como comprovar a renda dele. Só isso. Para o cliente se beneficiar do financiamento, ele precisa de ter o nome limpo
e ter o nome limpo e ter como comprovar a renda. Se não tiver como comprovar a renda, não adianta, tá? Agora eu vou falar para você, quantas pessoas você conhece aí na sua cidade que trabalha com financiamento? Tem alguma engenheira que trabalha com financiamento na sua cidade? Fala para mim. Tem alguém que trabalha? Quantas pessoas atuam com financiamento na sua cidade? E quantas pessoas atuam, quantas engenheiras atuam fazendo só projeto na sua cidade? Fala, quantas? Quantas? Quantas pessoas moram de aluguel na sua cidade? Quantas? Gente, presta atenção. Olha, acorda, pelo amor de Deus. Olha a demanda que você tem. Você tem uma demanda enorme. E a concorrência, fala para mim quantas pessoas tem? Baixa concorrência, ó, alta demanda, baixa concorrência. Olha, alta demanda, baixa concorrência. Meu Deus do céu, fiquei até nervosa na hora de falar. Alta demanda, baixa concorrência, alta lucratividade. Presta atenção, você prestou atenção no que eu falei? Alta demanda, baixa concorrência, alta lucratividade. Poucas pessoas fazem, tem uma demanda enorme, você pode ganhar mais, você pode cobrar mais. Poucas pessoas fazem, muitas pessoas querem e você pode cobrar mais. É a mesma coisa, gente, na época da pandemia, quando começou a pandemia, todo mundo queria saber de álcool gel. Eu fiquei igual uma louca surtada atrás de álcool gel. Procurava álcool gel, procurava e não achava. Não achava álcool gel. Quando a gente achou, o álcool gel estava caríssimo. Por quê? Alta demanda, gente. Alta demanda. Entendeu? É a mesma coisa, você tem que saber identificar essas oportunidades ali que estão batendo na sua porta e não tem outro jeito, tá? Gente, estão falando comigo aqui no Instagram. Miliana, uma dúvida. Quando a gente pega o pacote completo, que inclui a execução, ou o cliente passa tudo que ele recebe para você? Emiliano, uma dúvida. Quando a gente pega o pacote completo e inclui a execução, o cliente passa tudo que ele recebe para você? Sim. Quando o cliente, você fecha o pacote todo fechado, do mesmo valor que ele fechou o financiamento, ele vai passar tudo para você. Se for um valor abaixo do valor do financiamento, ele vai passar só a parte do valor do financiamento. Agora, se for um valor a mais, também vamos supor que ele pegou com o banco 200 mil, mas o seu serviço você cobrou 230. Ele vai te pagar os 30 do jeito dele lá, que ele quiser, e pronto, ele vai conseguir os 200 com o banco e os 30 ele vai te pagar do outro jeito. Agora, suponhamos que você combinou os 200, ele vai te passar os 200. Tudo vai depender do valor que foi combinado do financiamento, tá? E o que acontece? Quando a engenheira ela está começando, eu tenho até uma aluna que ela começou com financiamento agora, ela pegou para fazer o processo de financiamento do cliente, ela ajudou na aprovação do crédito, ela elaborou o projeto, fez a planilha, fez a parte de documentação, mas na hora de fazer a execução da obra, ela se sentiu insegura. E aí eu fui orientando ela, falei, acompanha esse primeiro seu cliente aí, você vai acompanhando, sendo a responsável técnica, indo lá na obra, mas se você se sente insegura ainda de colocar o pessoal para você fazer a execução, você vai observando a primeira, que depois as coisas vão ir acontecendo, tá? As coisas vão ir acontecendo, automaticamente as coisas acontecem. É isso aí, mulherada, entendeu? Vocês viram, assim, o quanto é necessário, o quanto a engenheira civil, ela é peça-chave no processo de financiamento. Ela é a peça-chave ali no processo de financiamento. E agora, você
Enxerga isso, mulher, e eu quero ver você com essa agenda lotada, cheia de clientes, WhatsApp bombando, tá? E que eu já te falei, todos os seus clientes são todas as pessoas que você conhece que moram de aluguel. Esses são seus clientes. Semana que vem eu quero ver você vir falando comigo aqui na live que sua agenda tá lotada, que você não tá dando conta de responder o pessoal no WhatsApp. Porque você falou que sabe fazer financiamento e aí eles vão te procurar, querendo saber como é isso, como funciona, como faz, o que eles precisam. E aí você vai orientar ele em todo esse processo. Um beijo, foi um prazer. Quarta-feira que vem, às 19h30, eu tô aqui te aguardando.